diferencial do nosso encontro. Então acompanhe conosco a nossa prece, que vai ser feita por Natália a partir de agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Evangelho Online. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso coração fazendo a seguinte prece. Pai de amor e bondade, gratos te somos por mais essa oportunidade de comunhão com o teu Evangelho. Nos abençoa, Senhor, para que na noite de hoje possamos estar de almas abertas a esse conhecimento doutrinário que nos liberta do homem velho e errado que existe dentro de cada um de nós. Nos ilumina, Senhor, para que possamos ter a humildade necessária de reconhecer os nossos erros e a força com empenho para podermos realizar as nossas mudanças. Que a tua paz nos inspire, nos una e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, e nós estamos aqui online também acompanhando a partir de hoje a interação que você está fazendo conosco aí no chat, na página da TV do Bem. Pode entrar, deixar seu recado. Temos a Fernanda Lima que está moderando, a Isabela está aqui conosco também no apoio, na parte técnica. E o tema de hoje foi escolhido por vocês no Facebook, no nosso ambiente da Federação. E aliás, a gente aproveita também para mandar um abraço e agradecer a todos. Estamos nos aproximando de 1000 pessoas curtindo o nosso espaço. Faltam 9 pessoas curtindo a página da Federação Espírita Paraibana para nós conseguirmos alcançar essa marca que para nós é muito importante. 1000 pessoas conosco nesse processo de divulgação da doutrina espírita. Então curta e compartilhe a nossa página, que é facebook.com/FESPB, ok? Então vamos iniciar o tema que vocês escolheram: olhai os pássaros do céu. Agora você acompanha conosco, como sempre, a leitura na tela, a partir de agora, já das nossas primeiras reflexões desta noite. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam nem ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. E depois dessa leitura, na verdade, algumas frases aqui nos chamam muito a atenção. Mas Jesus inicia fazendo uma proposta, no sentido de que nós não nos inquietemos pelo dia de amanhã. Então a gente poderia começar aqui com Natália perguntando: então quer dizer que a gente pode deixar tudo para amanhã, Natália? A gente não vai se preocupar mais com nada e fica tudo por isso mesmo? Pois é. O Evangelho e Emmanuel, no livro Agenda Cristã, ela vem fazer um alerta muito grande a respeito justamente desse capítulo, né? O capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tem umas... Para o preguiçoso, o texto se torna ao pé da letra, dizendo que a gente realmente não precisa se preocupar com nada, porque Deus tudo proverá.
mas o próprio já nos avisou que faça a tua parte, que os céus te ajudarão. Então, não é bem assim, a gente precisa de fato viver esse hoje que planta o amanhã. Não adianta eu me preocupar com esse futuro, que eu ainda não sei nem exatamente como ele é, se eu não consigo construir esse hoje, viver esse momento do agora. Não é isso, meu querido? É isso. E aí, meu amigo Sérgio, seja bem-vindo, né? Obrigado pelo convite. É bem provável que as interpretações, geralmente ao pé da letra, geralmente causam uma certa confusão, né? Há uma enorme dúvidas em torno daquilo que expressa, muitas vezes gerando até assim a dúvida de saber se realmente o Cristo falou, usou dessas palavras ou foram mal interpretadas. Então, tomadas elas ao pé da letra, claro, vai haver essa confusão. A bem da verdade, seria completamente negar a previdência, né? Claro que ele não quis, de certa forma, que nós deixássemos de nos preocupar ou nos ocupássemos com aquilo que é nos devido, na realidade, né? Então, dar mais valor àquilo que nos é mais necessário do que, na realidade, se prender aquilo que não vai nos dar condições de crescimento. Então, a gente vê bem claro nessa colocação que tenhamos tranquilidade diante da certeza de que Deus não nos abandona, não nos deixa em nenhum momento sem aquilo de que necessitamos, né? Então, realmente, se nós formos observar, negar completamente a previdência e se aceitarmos da forma como está estabelecido. Deixar de se preocupar não é ficar completamente, digamos, preso a essas questões do que possa vir a acontecer no futuro, mas fazer o que se pode fazer no presente, utilizando da melhor maneira possível os recursos que a própria natureza nos proporciona, né? Já que Deus, em sua sabedoria, nos propõe na própria vida, no mundo em que nós vivemos, os meios necessários para a nossa sobrevivência. Pois é, deixa só lembrando que, como ele muito bem lembra no início da sua fala, de que é um recorte de um momento de uma fala de um Cristo e que ainda, como todo estudo, necessitaria se reportar o momento, em que condições isso foi dito, porque a gente sabe que a gente tem que olhar de uma forma mais geral da maneira que são dados esses ensinamentos, para que a gente não se prenda à letra que mata, mas assim a mensagem que vivifica. E é interessante a gente observar, porque dentro do convite que Jesus nos faz, ele pede que a gente faça essa reflexão de fato, né? Que a gente pare e analise a proposta, não no sentido de simplesmente deixar ao Deus dará, né? Ao sabor do vento, como muitas das vezes a gente percebe, como às vezes a gente pergunta para alguém, né? E aí como vai? Não vou levando, né? Vou levando a vida. Deixando a vida me levar. Ou então vou deixando a vida me levar. Esse é um movimento que pode ser perigoso, né? Porque quem está navegando ao sabor do vento pode parar em qualquer lugar, não é verdade? Em qualquer lugar, e no lugar que chegar não é responsabilidade dos outros, é responsabilidade própria, afinal de contas, se permitiu ir a esse sabor do vento, né? E é uma frase, né, se a gente for analisar já na sequência aqui do capítulo, eu já vou pedir a Isabelle para soltar agora, já na próxima tela, que ele faz um resumo exatamente disso que a gente discute agora, né? Ok? E diz o seguinte: interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então, quando nós temos a oportunidade de refletir em torno dessa proposta, nós vamos entender que olhar os pássaros do céu, na verdade, é uma reflexão para que nós possamos entender a condição de paternidade de Deus. Jesus fala em relação aos lírios do campo, ele fala em relação aos pássaros, ele fala em relação às próprias condições de alimento,
Então todos nós temos de fato de que nos suprir no dia a dia. Mas há uma frase nesse contexto aqui que a gente já leu um pouquinho atrás que fala a cada dia basta o seu mal, né? E aí vem falar de um tema que é muito presente na vida da gente, que é a ansiedade. Ainda bem que nós não somos pessoas ansiosas. Imagina, o ser humano não é ansioso, isso não existe, não nos cabe. E é bem pertinente essa sua pontuação, Neto, porque existe uma coisa muito observatória. Enquanto nós estudamos a doutrina espírita, existe um olhar mais aprofundado em cima das mensagens. Então, a partir do momento em que se faz esse simbolismo de chamar a natureza a observar essa questão dos pássaros e que eles não são tão entregues assim como a gente preguiçosamente pensa no texto. Porque vocês já pararam para pensar em relação ao projeto de vida dos pássaros? Eles têm toda uma observação do que está sendo oferecido a eles, o que aquele ambiente naquele momento propicia. Quando não há uma alimentação ou quando não há isso, eles fazem um processo de migração. Então há um trabalho coletivo, há um trabalho unido, há um trabalho de percepção do que é dado, de como pode ser absorvido isso. Não é um simplesmente trabalho de receber, porque se fosse assim eles estariam estáticos no mesmo canto todo o tempo, só esperando a dádiva divina. Eles têm todo um processo de construção de vida para que eles possam se ir buscar. Agora essa questão da confiança eles sabem que precisam migrar da região que estão por conta da temperatura, mudança de clima, a oferta de alimento para uma outra região. Mas chegando lá, nunca receberam um aviso, um telegrama dizendo venham porque aqui o alimento já está garantido. Mas o saber que fazendo a parte deles, indo a um outro local, em uma outra região, no seu trabalho, o Deus todo maravilhoso o provê a parte dele. A gente tem que aproveitar histórias como essa, parábolas, momentos como esse e olhar de forma mais aprofundada, né? Porque afinal de contas, cada dia tem o seu mal, mas é para ser vivido e trabalhado naquele dia. E isso leva a gente a pensar também nessa condição da ansiedade, que é viver o dia, e é um processo de educação que a gente precisa vivenciar de fato, né? Eu coloco aqui para Serginho, dentro dessa visão de ansiedade que todos nós, né, ou a grande maioria de nós vive nesse mundo em que se trabalha tanto essa condição da ansiedade, essa proposta, Serginho, na verdade é um remédio, um refrigério que Jesus traz. E de que forma a gente poderia conseguir trabalhar melhor com essa condição de ansiedade? Primeiro, observando ao seu redor, né, como os fatos, como as coisas se encadeiam. Né? A natureza, como é colocada na passagem, como exemplo, é para nós algo muitas vezes esquecido. Nós passamos muito tempo afastados em função do progresso, né, entre aspas. Nós nos afastamos da natureza. Tanto que, ao invés de pararmos para refletir sobre tudo sobre a harmonia que existe, nós ficamos presos às condições nossas imperfeitas, né, diante dos fatos que nós mesmos construímos ao longo da nossa caminhada. E essas dificuldades de compreensão nos levam a essa ansiedade, por não termos muitas vezes a certeza, a fé, né, que seria, no caso, propriamente aquilo que nos dá a certeza de que bons dias virão, e em função de não ter essa crença, essa fé, nos leva a nos tornar um pouco ansiosos. Né? Na mensagem é bem claro, quando ele pede para que nós observemos a natureza, observemos os pássaros, observemos os lírios, é porque perdemos muito com isso quando nos afastamos, né, da natureza. Devemos, de uma certa forma, ficar mais íntimos dessa natureza e acreditar fielmente que, assim como essa natureza ela tem todo esse amparo divino, né, toda essa harmonia, nós também, por sermos, como é colocado na própria mensagem, né, a maior obra da criação, possamos ter também condições de viver tal quanto a natureza, em equilíbrio e em harmonia. E essa ansiedade, ela com toda certeza vai se desfazendo à medida que começamos a desenvolver dentro de nós essa fé, essa certeza de que Deus não nos abandona, que sempre temos, quando por nós fazemos, claro, né? Que é a diferença que existe entre a natureza inanimada, animada, quanto ao homem,
é que nós, como seres já, de uma certa forma, mais avançados, digamos assim, temos a condição de refletir diante dos fatos. E com isso, utilizando da inteligência, né, produzir o nosso próprio sustento, né, crescendo com isso e ajudando também essa natureza a progredir. E é interessante também, quando a gente para analisar esse contexto da natureza e essa realidade nossa, pessoal e espiritual, quando a gente para e se pergunta, né, por quantas vezes a gente já sofreu em função de coisas que nunca vieram de fato a acontecer. Se antecipando a algo que não... Né? Quanto a gente já passou de problemas, de dificuldades, né, antecipando situações que o tempo foi passando e aqueles problemas, na verdade, terminaram não acontecendo, ou se aconteceram, mas não foi na proporção que a gente imaginou. É interessante porque quando Jesus fala no outro momento, né, homens de pouca fé, né, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existem no nosso planeta, terias a capacidade de mover montanhas. E esse é um referencial muito interessante para todos nós. No livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, no capítulo chamado Cuidados, que trata exatamente dessa mensagem, Emmanuel ele faz uma observação muito interessante quando ele diz: o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, falando acerca da própria ansiedade, né? Mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente a ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Verdade. Inclusive, a própria mensagem do Cristo ele traz como base fundamental essa lei de amor, de justiça e de caridade. Não tem como você viver em harmonia com a natureza se você não tiver respeito por ela, se você não tiver respeito pela sua própria natureza enquanto ser, sem ter o respeito pelo outro, né? E sobretudo viver, né, em função dessa relação, né? Amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E essa mensagem ela traz muito disso, né? Não é só apenas você cuidar de si, mas cuidar de tudo que está à sua volta, porque você é responsável também. Né? A natureza, os pássaros, como os lírios, né, eles têm a assistência da lei. Eles não podem questionar a lei. Nós podemos questionar. Mas diante desse questionamento é que deve haver a harmonia. Deus não te impede de você duvidar, de questionar aquilo que Ele proporciona para você. Mas ele permite que com isso você saiba bem utilizar, não é, essa reflexão. E eu acho interessante isso porque já houve casos desse mesmo, mas Deus deve ter feito algo, sabe, que não me agradou, não me agrada alguma coisa que Deus faz. Alguém deve se interrogar dessa maneira às vezes quando aquilo que está vivendo naquele momento não é algo que gostaria de viver, não é? Que ele vai de encontro com a ideia que ele faz do que seria melhor para ele. Mas nós sabemos, não é, que aquilo que muitas vezes é nos desagradável, às vezes, é o que mais vai nos trazer uma grande contribuição lá na frente. Né? No caso das situações que a gente vive, que as pessoas às vezes dizem assim, puxa vida, poderia ser melhor. Né? A própria natureza, né, atualmente está acontecendo muito isso, essas catástrofes, né, esses desequilíbrios, entre aspas, que a gente observa. Muitas pessoas param para pensar assim, puxa, não poderia ser melhor isso, não devia haver isso, né? Mas não conseguem ter uma visão além dessa situação. E hoje a gente começa com o advento da doutrina, com essas mensagens maravilhosas, a gente já começa a ter mais uma tranquilidade, porque a gente sabe que nada acontece por acaso, que tudo no universo tem uma harmonia, tem uma organização, né? E isso já nos dá um certo alívio, já melhora muito a nossa ansiedade.
diante desses fatos. Porque já faz a gente trabalhar dentro de uma condição de fé, que você falou, né? A fé raciocinada, né? Que é tão importante para que a gente possa, de fato, entender melhor o que é a vida, né? Essa vida que a gente tanto preza. E diz a sabedoria popular, né? Que Deus fecha a porta, mas abre uma janela. E é isso, só para concluir, porque existe um pensamento muito bonito. A gente diz assim, mas é muito mais fácil ser da natureza, porque a gente não tem condições ainda, nessa nossa sociedade, de querer entender, achar que pode entender tudo do dia para a noite, aproveitar e aprender esse processo. É muito fácil o lírio, mas ele realmente teve que, dentro do processo genético, romper todas as camadas da semente para que pudesse se tornar de fato, com sustento, dar flores. E aí me lembra também o quanto essa questão da nossa fé é muito importante, desse nosso trabalho, de nós fazer a nossa parte dentro dessa construção que é Planaltina, vivendo o momento de hoje. Me lembra da revista Espírita, acho que é de 68, uma publicação em que Bezerra tinha sido visitado por uma senhora que tinha acabado de ficar viúva. E naquela época, direitos trabalhistas, na época que isso aconteceu, em 68 a publicação da mensagem. Mas o fato ocorreu muito antes. E não existiam direitos trabalhistas. Ela ficou viúva e não tinha nada, dinheiro para receber do marido, que era um que trabalhava. E ela tinha simplesmente 6 filhos para sustentar. A comida acabou. Ela desesperada em casa. E ela ouviu falar de Bezerra. Bezerra tinha dado tudo que tinha, nem anel mais de ouro tinha, né, o da formatura dele. Ele já tinha dado tudo que tinha, não tinha absolutamente nada. Mas aquela mulher desesperada chega à porta do consultório dele. Bezerra, pelo amor de Deus, me salva. Eu tenho 6 filhos que estão passando fome, eu não tenho nada. Eu não tenho sustento, eu não trabalho. O que eu faço? Ele ficou com o coração angustiado. E a única coisa que tinha era um copo d'água para oferecer depois de um evangelho. Disse, minha irmã, não tenho nada para lhe oferecer, mas toma essa água. Mas aquela mulher com tanta fé, que normalmente nós diríamos, um copo d'água, eu estou com fome, eu tenho 6 filhos, ela quer me dar um copo d'água. Mas aquela mulher tinha tanta fé naquele homem, naquela bondade que ele emanava, já devido à sua evolução moral, tomou a água. Ele disse, vá para casa, ore que eu vou também estar orando aqui, que Deus irá nos ajudar. Essa mulher volta para casa e não consegue entrar, e fica sentada como se fosse na calçada de casa, chorando. E de repente passa um homem com uma caminhonete. E aí, parado, pergunta o nome de uma rua e a mulher, desculpa, moço, eu não sei que rua é essa, eu acho que não fica aqui perto, eu moro aqui há tantos anos. E ele desesperado, ele, meu Deus, eu tô perdido. Moça, olha, eu tô perdido, mas tem uma carga aqui enorme de feira, que eu ia deixar em um outro lugar, que era uma encomenda, é uma família muito rica, mas não dá mais tempo para eu chegar nesse outro lugar, porque eu tô achando que eu tô muito distante. Só não quer ficar com essa carga, não? Só não se incomoda, não? Acho que tem suplemento para 2 meses. Ela fez a parte dela, né? Dentro do desespero dela de buscar ajuda, dentro da fé, dentro da certeza de que Deus não ia desampará-la, porque ela foi buscar ajuda. E naquele momento ali, sentada, chorando, desesperada, mas assim, preocupada com o que estaria acontecendo com os seus, ele proveu a ajuda. Aquela mulher que no seu ato de desespero e de amor se prostrou diante de outra pessoa, numa situação que nós, orgulhosos, dizemos que se humilhou diante do outro, para ir pedir ajuda. E é muito interessante, né, para a gente perceber, dentro de todo esse contexto, essa condição da fé. Né? Porque, de fato, na medida em que a gente alimenta e fortalece esse conceito de fé, a gente se prepara para enfrentar os obstáculos que a vida nos apresenta. Verdade. E aí, meus amigos, né, Isabel colocou um recadinho aqui do coração para lembrar da Confraesp, a Confraternização de Estudiosos da Doutrina Espírita, dia 8 de dezembro, das 8 às 12 horas, o tema Transição Planetária e a Reforma Íntima. E vai ser na União Espírita Deus, Amor e Caridade, na casa da Vovozinha, com Denise Lino, participação de Yara Helena, Grupo Teatral do Centro Espírita Caminho da Paz, a organização do Departamento de Estudos Chimazás da Federação Espírita Paraibana. Bom, mas meus amigos, o tempo realmente não para. Verdade. Só para a gente fechar o que ela estava colocando, tem uma passagem que eu acho muito nessa mensagem, eu acho que isso é um mantra para mim, isso aí, que é procurar e pôr primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais virá por atesta de misericórdia. Sabe? Todas as vezes que eu me via aflito, eu me lembrava dessa expressão, e isso me dava um conforto muito grande. Porque quando você, no caso do exemplo da mulher, né?
quando você esgota todas as suas possibilidades, você realmente faz algo, assim, você cria uma ação na natureza, ela te dá o retorno. Isso é fantástico, isso é mais do que exato. Mas é preciso você se doar para gerar essa ação, para que essa reação seja de acordo com a sua necessidade. Procurar o reino de Deus e sua justiça, não é aquela justiça que nós temos compreensão, mas o ajustar-se à lei. É você se ajustar à lei, a justiça de Deus, buscar, né, o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, se reajustar à lei. Porque se você fizer isso, com toda certeza, a lei lhe proporcionará aquilo que você precisa. E porque a gente começa a viver essa mensagem a partir da nossa própria condição. Exatamente. Né? É isso. A gente aproveita para mandar um abraço aqui para Ivonete, né, que está acompanhando aqui conosco. Vandailton e Paulinha também estão aqui no chat, ao vivo. Se quiserem mandar alguma mensagem também, nós estamos conectados agora, assistindo aqui também o que vocês estão conversando com Fernanda. Fernanda que está moderando aqui nessa noite o nosso Evangelho Online. O tema de hoje, Olhai os Pássaros do Céu, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então para a nossa próxima tela, para a gente poder dar sequência no nosso estudo desta noite. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido à voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala-o sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. E vamos já, então, caminhando para a tela seguinte, que diz: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias do mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes, e se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perco o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Então, interessante, né, para nós podermos observar essa proposta, né, que é trazida do ponto de vista da fraternidade. Esse é um grande convite que Jesus faz, porque nós vemos hoje o mundo se movendo na direção do acúmulo e é preciso ter cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais, fazendo com que esse sentimento de egoísmo se fortaleça da forma mais complicada possível. Porque é interessante para nós fazermos uma reflexão em torno dessa realidade, na medida em que vivemos num mundo onde a grande maioria se coloca como sendo cristã, mas que nós temos ainda pessoas que morrem de fome porque não têm o que comer. Pessoas que vivem a privação básica que existe na sociedade. E isso acontece exatamente porque nós, enquanto humanidade, ainda não conseguimos de fato vivenciar essa proposta que Jesus nos traz. Estamos às portas de um mundo de regeneração, é verdade, mas é necessário que essa regeneração primeiro aconteça dentro de cada um de nós, na medida em que nós podemos repensar essa condição de vida que a própria vida nos pede para fazer a cada dia. Não é isso, amigo? É isso mesmo. E como diz a própria mensagem, observai os pássaros dos céus, que caminham juntos, unidos, que quando migram, na certeza de que tem que fazer o seu papel, porque o Cristo, porque Deus, na verdade, na sua infinita bondade, dará a resposta ao seu esforço,
andam em coletivo, andam em V, porque um sozinho não consegue fazer sua migração por conta da força. Então eles têm o seu voo sincronizado para que consigam conter a barreira do vento. Quando o que está na ponta cansa, porque é ele que está à frente, os outros abrem espaço porque ele vai lá para trás e descanse, recupere-se, e que o outro assume o ponto de que não há ninguém mais importante do que ninguém, não há o líder, há a pessoa que no momento está à frente, unido com os outros, para que todos juntos possam assim se vencer. Então todas as grandes caminhadas dele, já que a proposta é observá-los, não é isso? Que entendamos a mensagem como um todo, que é uma beleza muito mais forte e ensinamento muito maior do que a gente consegue de fato divisar no primeiro momento. E esse exercício vai conduzi-lo mais adiante a desenvolver dentro de si as verdades morais. Porque é justamente através desse exercício, da prática do bem, do auxílio ao próximo, é que desenvolve-se dentro do homem essa potencialidade inata, porque é essa vida divina que existe em cada um de nós só pode despertar dentro de nós quando exercitamos a caridade, o bem ao próximo. E é essa comunhão diante do propósito de ajudar, não é? E ser ajudado, porque não tem como você ajudar e não ser ajudado. A resposta ela é recíproca, ela é verdadeira. Faz com que mais tarde você venha compreender, não é, as grandes verdades morais. Isso aí é fantástico, porque todo o conjunto, todo o contexto da mensagem do Cristo nos auxilia nesse sentido, né, de nós alcançarmos a plenitude. Né? E isso é muito interessante. Mesmo diante das adversidades, a gente vai descobrindo aos poucos, através do exercício do amor, da caridade, como, né, alcançar essa plenitude. Essa reflexão que a gente faz em torno das condições de riqueza, se nós, enquanto humanidade, tivéssemos a consciência, né, do acúmulo do necessário e não do supérfluo, nós não teríamos tantas pessoas e tantas instituições e tantas organizações visando exclusivamente o lucro. Na medida em que a gente vai desenvolvendo essas ciências, as chamadas ciências sociais, e a gente vai compreendendo melhor isso. Porque na medida em que eu acumulo para mim, na medida em que eu acumulo mais, significa que alguém naturalmente está necessitando daquilo que está me sobrando, e esse é um ponto que a gente precisa refletir, como diz aquela música do Canto e Luz, né? O papel da humanidade. Então, para nós podermos concluir, né, estamos aqui no horário, já caminhando aqui para o final, nós vamos para a nossa última tela do contexto dessa noite, né, na análise, e você acompanha com a gente agora ao vivo. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que os espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. E quando nós observamos, né, dentro dessa proposta, no livro Fonte Viva, também de Emmanuel, através da mediunidade de Franciscano Xavier, na mensagem intitulada Riqueza para o Céu, em que Emmanuel começa a fazer uma referência em torno dessa proposta, juntar tesouros no céu, ele finaliza essa mensagem trazendo uma reflexão muito interessante para todos nós. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada, diz ele, podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. E ele finaliza dizendo: cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Então é uma reflexão autêntica para cada um de nós, na medida em que nos pede para que a gente olhe para essa realidade de vida tão cheia de alegorias, né, tão cheia de fantasias, em que às vezes a gente termina se perdendo por conta do poder, por conta da beleza, por conta de uma série de coisas que o tempo leva. Que são frutos da nossa própria intemperância.
fruto da nossa própria incúria. Criações nossas, na realidade, né? Criações que são nossas próprias criações que, ao mesmo tempo, aumentam cada vez mais a nossa ilusão diante daquilo que é verdadeiro, né? A gente sabe, e a mensagem é bem clara nisso, que a gente deve valorizar mais os bens espirituais do que os bens materiais. Todavia, pode ser que a gente às vezes confunda que devemos ignorar completamente os bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Não é? E não é essa a proposta. Exato. Como nós devemos, se necessário, sacrificar, aí fica para todos nós, né, refletirmos, sacrificar, no caso, os bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Quando isso se torna necessário? A gente poderia fazer essa pergunta até para os nossos companheiros que acompanham, né, o Evangelho responderem para nós. E a gente poderia fazer uma reflexão em torno dessa pergunta, porque eu acho muito interessante. O cerne dessa mensagem, ela deixa bem claro isso. Então, para que a gente possa entender bem essa relação nossa com aquilo que é necessário, enquanto, não é, plano e dimensão que nós estamos vivendo, quanto bens materiais, aquilo que a terra, que a mensagem diz, depois viver isso, o que a terra tem para lhe oferecer, né? Mas saber bem viver, que é uma diferença muito grande, né? E viver bem do que bem viver, é uma diferença, parece ser igual, mas não é. Viver bem é saber bem utilizar dos recursos que o próprio planeta tem para nos oferecer. Desses recursos, usufruir do melhor que ele puder fazer. Agora, quando é que nós podemos, que situação nós vamos ter que sacrificar um em detrimento do outro? Esse é um tema para outro encontro. Para outro encontro, e não deixando de esclarecer que dentro mesmo do aproveitei isso tudo que a Terra tem de dar, é aqui que a gente está estudando mais aprofundadamente a nossa verdadeira vivência espiritual. Essa busca pelo espiritual é aqui também. A gente diz viver as questões da Terra, a gente ainda muito materialista lança esse olhar. Mas se a Terra é uma escola e a nossa verdadeiro objetivo é aprender a viver a nossa verdadeira vida, que é espiritual, é aqui que nós estamos para aprender, é aqui que nós estamos para viver, para buscar esse equilíbrio, para nos resgatar de nós mesmos. E é uma reflexão dentro dessa visão que você trouxe, né, que a gente sempre faz sem desmerecer a realidade da vida material em absoluto, porque precisamos estar aqui vivos, né, e conectados como estamos agora. Mas há uma referência que a consciência ela nos traz uma resposta de acordo com a pergunta que é feita, e essa pergunta foi feita uma vez numa sala com crianças da evangelização lá na Federação Espírita. E qual é a vida mais importante, a material ou a espiritual? Não é que a material não seja importante, mas aí as crianças responderam, é a vida espiritual. E aí a gente lança uma segunda pergunta, e qual a vida que a gente tem se dedicado em demasia, a material ou a espiritual? E aí a resposta vem como sendo a material. Então cria de fato esse choque. Então é preciso que nós possamos equilibrar essa realidade espiritual e material. Precisamos estar no mundo, mas precisamos também, naturalmente, viver essa dimensão espiritual da qual nós estamos conectados o tempo inteiro. Muito mais do que nós estamos conectados aqui com vocês todas as sextas-feiras. Isabelle está aqui, já lhe deu sinal, acabou o tempo. Hoje. A gente manda abraços, né, bem aconchegantes para Cleonice Leite, em Brasília, Wanderilton e Paulinha, lá em Itaporanga, Anaílde Simões, Tereza Limeira, Ivonete e Rosângela Silva, aqui em João Pessoa, e também para Maria Betânia de Melo, aqui também na cidade de João Pessoa. As cidades conectadas conosco, João Pessoa, Recife, Alagoa Grande, Cajazeiras, Brasília, Belo Horizonte, Campina Grande, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, além daquela conexão já tradicionalíssima da cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. A gente manda um abraço bem apertado. E vocês podem, a partir da próxima semana, interagir conosco direto no chat. Tem um ambiente aí na página da TV, não tem problema. Você abre 2 páginas, fica acompanhando o Evangelho numa página e na outra você pode interagir conosco para trazer a sua mensagem, trazer o seu abraço, trazer, enfim, a sua participação. É a gente tornando o Evangelho um lar mais interativo do que nunca. E essa justamente é a nossa ideia, é estar conectado com vocês durante todo esse período
de 35, 40 minutos que a gente está junto. E para a próxima semana, você vai acompanhar conosco já na tela, a partir de agora, as opções que vocês vão escolher lá no ambiente do Facebook para a escolha do nosso tema. As opções são a cólera, do capítulo 9, não que a gente precise, naturalmente, né? Imagina, ninguém aqui tem cólera, ninguém se irrita. O óbolo da viúva, do capítulo 13, e os bons espíritas, no capítulo 17. Para você votar, acesse www.facebook.com/FESPB. E aí vai o recado naturalmente, aproveite e curta a nossa página também. Então, meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso encontro dessa noite, sempre de uma maneira bastante informal, sempre de uma maneira muito próxima, porque essa nossa ideia, na verdade, é de compartilhar com vocês, de fato, esse momento que para nós é tão importante. Nós agradecemos imensamente pela sua companhia. Esse vídeo vai estar disponível na página da Federação Espírita Paraibana, talvez hoje à noite ou já amanhã, no período da manhã. E nós teremos um outro encontro na próxima sexta-feira, começando às 19 horas. Domingo agora nós teremos a transmissão da palestra de Maria Alice na Federação Espírita Paraibana também, iniciando às 15h30. Então você pode aproveitar e divulgar com seus contatos. E aqui já nos despedindo de Natália, né? Vamos aproveitar e mandar um abraço para Maria, que entrou agora aqui na nossa sala, né? Está aqui conectada conosco. Um abraço para você, Maria, que Deus lhe abençoe. Natália, suas considerações finais do nosso encontro dessa noite. Bom, eu queria aproveitar e agradecer muito a minha estreia dentro do Evangelho Online, né? Sempre acompanhando por conta do trabalho pela internet. Agradecer o convite, agradecer a sintonia de todos vocês e dizer, já que Jesus, já o Cristo, nos ensina a observar a natureza, que como Emmanuel sempre diz, estão lá os exemplos da vivência, que possamos assim caminhar juntos, caminhar vivendo o hoje, porque o amanhã ele é fruto da construção e da vivência de hoje. Não adianta ansiedade, não adianta querer buscar soluções para questões que ainda vão ser vividas. Vivemos o hoje, porque cultivando esse hoje, cultivando essa semeadura de hoje, é que o amanhã ele realmente vai existir. Então, meus irmãos, e que em momento nenhum nos desesperemos, porque o desespero é a falta da fé. Então, se o indicativo da falta de fé já nos aproximou, já nos chegou, então que possamos nos convidar a ter essa fé. Que a todos vocês fiquem com um Deus, muito carinho a todos. E nós agradecemos, né, a você pela presença. Já naturalmente está comunicada nos próximos encontros, para que você esteja conosco fazendo a moderação, né? Natália, que é uma das âncoras, né, das apresentadoras do programa Nas Ondas do Consolador, que está indo todos os domingos ao vivo a partir das 11 das 11 ao meio-dia, junto com a Fernanda Lima. Lá na Rádio Sanhauá, frequência 1280 kHz, ou vocês vocês também podem acompanhar pela internet também através do portal Sanhauá. portalsanhauá.com.br. É uma onda de amor, né, Marcos? Serginho, suas considerações finais, amigo. Bem, obrigado pela presença. Eu também agradeço muito o convite. Realmente não tinha tido a oportunidade de assistir nem online, né? E agora fui surpreendido com esse convite. E achei maravilhoso a ideia, né? A proposta muito edificante. E o meu recado é aquela frase que eu falei anteriormente, né? Buscai o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo de misericórdia. Isso é uma certeza que o Cristo nos traz, e que para que a gente possa entender isso, é preciso que a gente faça uma reflexão profunda diante das adversidades que a gente tem vivido. Porque quase sempre nós vamos encontrar respostas, não fora de nós, mas dentro de nós próprios. Quase sempre. Façamos uma análise, mas com muita segurança na nossa consciência, que nós vamos encontrar, com certeza, vamos chegar àquela conclusão, né? Aquela célebre conclusão. Puxa vida, se eu não tivesse feito aquilo outro, eu não estaria nessa situação, não é? E façamos isso então, busquemos o reino de Deus e sua justiça e vejamos se a vida para nós será bem melhor, bem mais amena. Então, um abraço a todos e obrigado mais uma vez pela colaboração. Você também está convidado, né, a comparecer conosco em outras edições. É só aguardar, companheiro, que o convite vai chegar. E a gente aproveita também e pede ao Serginho para fazer a nossa prece de encerramento, né, fechando o nosso momento aqui do nosso Evangelho Lá, agradecendo a você pela sua companhia, agradecendo também a Isabelle, que está aqui no apoio, a Fernanda,
está aqui também conosco, fazendo todo esse trabalho de bastidores, que se elas não estivessem aqui, a gente certamente não teria condições de realizar esse trabalho. E também a toda a nossa equipe do DECOM, né, que não estão aqui conosco, mas nós temos pessoas maravilhosas também, como o Vitor, como a Helena, a Tereza Limeira, nossa amiga querida, né, Ismael, Diego, enfim, Lili, todas as pessoas que estão conectadas conosco nesse trabalho, que a gente faz sempre com muito carinho. Todos vocês do DECOM sintam-se abraçados e beijados, né? E que a gente possa acompanhar agora a prece que Serginho vai fazer em nosso nome. Então, diante desse momento maravilhoso, deste encontro fraterno, na certeza do auxílio dos benfeitores que se fazem presente, levando aos nossos corações este alívio através desta mensagem maravilhosa, que o Cristo interior, que esta luz sublime possa despertar dentro de nossos corações e ao longo de nossa jornada possamos nos tornar dignos de sermos filhos de Deus. Que Jesus, nosso Mestre querido, que os benfeitores amados que sempre estão ao nosso lado, vibrando para a nossa felicidade, possam receber de nós nesse momento o carinho, o afago e o desejo de continuarmos firmes, sempre predispostos ao auxílio que eles nos propõem. Que Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, justiça e amor, sempre esteja próximo de nós. Que todos nós aqui presentes possamos ter uma noite agradável, um despertar tranquilo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, um ótimo final de semana. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e, especialmente, possa colaborar conosco nas nossas escolhas mais felizes. Que possamos manter a lucidez, manter a nossa paz interior e que possamos seguir nessa caminhada rumo ao encontro com a felicidade através da proposta de Jesus. Muita paz a todos e um final de semana nota 10. Momento de luz em nosso lar, as leis de amor a compartilhar, nossa união sempre a estudar o que o nosso irmão Jesus veio ensinar. Evangelho no lar traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Quando Jesus estabeleceu o contato com João Batista, narra as Escrituras que depois daquele memorável momento em que a voz se fez retumbante, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, sai Jesus conduzido pelo Espírito e, segundo a narrativa evangélica, ele experimenta 40 dias e 40 noites em estado de jejum. E é desafiado pelo diabo. A figuração do Evangelho é clara.